Boa tarde, companheiros e companheiras ligados na programação da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo, o novo canal de conteúdo aí internacional de notícias internacionais do Partido da Causa Operária. Aqui quem fala é o César Chenhô, direto de Araraquara, e comigo está hoje a nossa companheira Adriana Machado, de New York. Como é que você está, Adriana? Olá, companheiros, tudo bem por aqui? Animada com mais um Mundo em uma Hora. Bom, companheiros, hoje a gente está um pouco desfalcado, nós não temos aí o companheiro Eduardo Vasco, nem o companheiro Thiago Assad. Mesmo assim, iremos fazer aí o programa. O programa de hoje é sobre as eleições do Peru, que até o momento desta gravação, agora dominguinho à noite, nós não temos o resultado eleitoral, mas por tudo que vem... Acontecendo hoje, né? Exatamente, por conta de estar acontecendo as eleições. No entanto, nós temos aí algumas coisas que já dá para antecipar pelo que vem acontecendo no país, já dá para a gente saber algumas coisas sobre o processo eleitoral do nosso país vizinho. E quando o podcast estiver sendo exibido, a gente provavelmente vai saber mais, né? Estamos aqui no domingo à noite e o podcast vai lá na segunda, hoje Exato. dia 6 de junho. Você viu que horário que vai sair o resultado eleitoral, Adriana? Só para a gente... Você tinha comentado. Eles falaram preliminares hoje, 11h30 da noite, e amanhã até às 7 horas, parece que sai o resultado, na segunda-feira. Bom, então o Peru, ele tem diferença mais ou menos de 2 horas, acho que, se eu não me engano, é exatamente 2 horas de diferença para o horário de Brasília, né? Se é às 9 lá, então será às 11 aqui no Brasil, aqui no horário de Brasília, quando o resultado eleitoral do Peru for divulgado. Bom, os candidatos? Vamos falar dos candidatos aí. Você pode apresentar os dois, Adriana, por favor? Então, a gente tem o Pedro Castilho, que é o candidato que eles estão chamando de extrema esquerda, né? É uma eleição extremamente polarizada, como a gente vê que está acontecendo em todos os países da América, a polarização política pela crise econômica, o desenvolvimento das relações de forças. Então, o Pedro Castilho é apresentado como candidato da esquerda, da extrema esquerda, e a Keiko Fujimori, que é a filha do ditador Alberto Fujimori, é a candidata de extrema direita, que defende o livre mercado. Bom, sobre isso daí, né, o Castilho, ele passou para o segundo turno com 18,92% dos votos, ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições peruanas, e a Keiko Fujimori ficou com 13,41% dos votos. Sendo aí os dois mais votados no Peru, temos o segundo turno acontecendo. Então, o que é interessante dessas eleições é que elas aconteceram logo após um golpe de Estado, né? Nós vamos nos aprofundar nesse assunto, mas só para adiantar, o presidente peruano, Martín Vizcarra, tinha acabado de ser derrubado por um golpe de Estado que aconteceu aí no Peru, e a população saiu às ruas e derrubou em 5 dias o sucessor dele, Manuel Merino, que era o presidente do Congresso aí. O Peru, que é uma casa unicameral, no Peru não existe Senado e Câmara como no Brasil, somente a Câmara. Então assumiu o Manuel Merino. Isso em 2020, né? Isso em 2020, novembro de 2020. A população saiu às ruas aí, derrubou o Manuel Merino e assumiu Francisco Sagasti, que é o presidente atual, né? É o único que vai que entrou sabendo o fim de seu mandato, quando seria, né? E é o único que vai continuar até o final do seu mandato, é o Francisco Sagasti, dos últimos 4 presidentes do Peru. Para mostrar aí a crise política que o país está vivendo, uma crise que vem de antes, na verdade, mas daí demonstra bem o clima que está sendo vivido aí no país.
A população, apesar do Martim Vizcarra não ser exatamente de esquerda, ele não era um presidente de esquerda, era um presidente de direita, né? A população entendeu a derrubada dele como um golpe imperialista no país, né? O imperialismo ordenou aí o golpe de Estado no país e saiu às ruas para derrubar o Manuel Merino. Isso levou um pouco a população para o lado da esquerda, né? E é isso que a gente vê esse foi esse resultado, né? Caiu no colo do Castilho, que é um candidato um pouco confuso, né? Ele é um professor, líder sindical, liderou a greve de professores em 2017, né? Exatamente, uma greve muito grande que ocorreu no Peru em 2017. Isso fez com que ele, que não era assim, um líder popular, né, até então, tivesse a maior votação aí dentre todos os presidentes, uma votação muito baixa, né? Se a gente olhar, é muito difícil aqui na América Latina alguém chegar com 18% dos votos e ir para o segundo turno em primeiro lugar, né? Por exemplo, aqui no Brasil, geralmente o primeiro colocado fica com 30%, 33%, né? No Equador, recentemente, também o Arauz ficou aí com uma margem grande de votos. Lembrando que no Peru o voto é obrigatório, né? Como no Brasil. Exatamente. Enfim, vamos nos aprofundar aí em como esse panorama todo surgiu. O Peru, o panorama geral do Peru, né, o regime político do Peru, existente até hoje, se deu depois da ditadura fujimorista. O pai da Keiko Fujimori, o Alberto Fujimori, conhecido no Peru como El Chino, apesar dele ser descendente de japonês, ele era tipo um Maluf da época, um Bolsonaro estava nem aí se o pessoal chamava ele de chinês, sendo que ele é descendente de japonês. O importante para ele era conseguir votos. Aí, né, um oportunista. Ele foi eleito presidente, sendo de extrema direita, né, em 1990, prometendo combater o Sendero Luminoso no período que a burguesia chama aí de terrorismo peruano. O Sendero Luminoso, que era uma guerrilha aí de camponeses peruanos, camponeses aí de esquerda, né? Partido Comunista Marxista-Leninista, né? Exatamente, com claras influências maoístas de guerrilha rural. Exatamente. Ele chegou a dominar metade do território peruano. Isso, junto com ele tinha também o Tupac Amaru. Mas tem uma sigla, eu esqueci. MRT. MRTA, exatamente, Adriano, MRTA. Movimento Revolucionário Tupac Amaru, que era o nome de um líder indígena aí da época da conquista da América. E foi uma época de grandes levantes camponeses, né? Uma guerra com os latifundiários, com as grandes empresas estrangeiras que têm muito interesse nas riquezas naturais do Peru, como no resto dos países da América Latina que a gente sabe. E foi uma guerra civil, né? Impulsionada pelo governo, pelo poder imperialista, pelo capital estrangeiro, pelas forças armadas peruanas. Exatamente. E naquela época, como a gente sabe, né, a burguesia ela se finge de democrática até ela perceber que ela vai perder o controle da situação, né? O Peru estava numa crise muito intensa com os movimentos aí guerrilheiros de esquerda, colocou no governo aí um carniceiro, um oportunista aí que faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, estilo Bolsonaro aí, um cara de extrema direita, que levou adiante uma repressão muito grande no Peru contra o Sendero Luminoso e fechou o Congresso, né? Ele deu um autogolpe aí. Em que ano que foi, Adriano? Que eu esqueci. 1992. Exatamente, 1992 ele deu um autogolpe, fechou a Câmara e ele só foi sair do poder em 2000. Ele ficou de 90 até 2000. Ele disputou a presidência com o Vargas Llosa em 1990. O Vargas Llosa, que tinha 42% das intenções de voto no começo da disputa eleitoral, ele era apoiado pelos grandes empresários, pelos
organismos internacionais como o FMI, e tinha grande publicidade, e Fujimori só tinha 1% da intenção dos votos. Mas com o desenvolvimento da campanha, Fujimori fez essa pose, né, como o Bolsonaro, de que é contra o sistema, contra as políticas neoliberais, contra os políticos tradicionais, e acabou vencendo as eleições, mas ele imediatamente, depois de eleito, imediatamente ele já começou a falar sobre a necessidade do ajuste neoliberal e mudou radicalmente as propostas e embarcou no projeto neoliberal, que era defendido pelo Vargas Llosa e que era contra a vontade popular. Exatamente, né? O Vargas Llosa é um intelectual aí reconhecido, né, internacionalmente, né? Quando eu digo reconhecido internacionalmente, entenda-se que ele é reconhecido pela burguesia internacionalmente. Foi eleito até prêmio Nobel de Literatura. Mas é um intelectualzinho de direita, estilo Fernando Henrique Cardoso, né? E por que isso é importante? Porque vai ter desdobramentos essa história aí nas eleições de agora, né? O Vargas Llosa está apoiando aqui o Fujimori. O Vargas Llosa que se dizia contrário, extremamente contrário à ditadura fujimorista na época das eleições, na década de 90, perdão. O Fujimori acabou criando a Constituição nova do Peru, né? A Constituição peruana é dele. Como eu e a Adriana estávamos conversando antes do podcast, o Fujimori criou uma Constituição extremamente baseada no neoliberalismo, uma Constituição que destrói aí todos os direitos da população, os direitos sociais, os direitos sobre as empresas estatais, sobre o Tesouro Nacional, entrega tudo para o imperialismo norte-americano, para o imperialismo europeu e para os outros imperialismos, né? Além do europeu e dos Estados Unidos, é só o Japão, não sei porque eu falei no plural, mas, enfim, entrega aí para o imperialismo as empresas nacionais, transformou o Peru, assim, fez uma certa abertura política, né, no Peru, mas continua sendo um país extremamente reacionário, né, contra a população. E aí a gente caminha, o Peru, chegamos mais ou menos nessa época que a gente vive agora, né, o Peru elegeu, já na década passada, o PPK, o Pedro Pablo Kuczynski. Não se pode fazer piadinhas com o nome com a sigla do Pedro Pablo Kuczynski, nem com o nome do país. Mas, ele era um candidato de direita, né? Ele não era um candidato de esquerda. No entanto, a política dele entrou em conflito com o imperialismo em algumas medidas, principalmente porque ele permitiu que a Odebrecht, né, a empresa brasileira, entrasse aí no Peru. Ele tinha contatos com o Odebrecht, né? E com a Lava Jato comendo solto aqui no Brasil, ela foi exportada, né? O Brasil deixou de exportar muita coisa, mas exportou aí a Lava Jato para o Peru. A Lava Jato deu um golpe de Estado no PPK em 2016, e quem assumiu foi o Martim Vizcarra, que era vice do PPK, e seu aliado político, sendo do mesmo partido, do PPK, o partido que também se chama PPK. Eu esqueci o nome do partido, só me lembro da sigla. E aí o Martim Vizcarra ficou no governo até... Eu falei que o PPK foi derrubado em 2016, mas não, ele foi derrubado em 2018. Ele subiu em 2016, ele entrou no governo em 2016, foi derrubado em 2018, o Vizcarra ficou de 2018 até 2020 no poder, no governo, perdão. Ele passou aí por 2 processos de impeachment, o segundo derrubou ele, também por conta das investigações da Lava Jato, né? O Martim Vizcarra foi derrubado e a população saiu às ruas contra o novo governo que se formou, o governo do Manuel Merino, um golpista aí que controlava o Congresso. Em 5 dias a população derrubou o Manuel Merino
e o Francisco Sagasti chegou ao governo. Bom, o PPK é o Peruanos por el Cambio, pela mudança. Exatamente, câmbio com K, né? Câmbio com K. Enfim. Eu queria falar um pouco sobre a Constituição de 1993, que o Fujimori deu o autogolpe em 92, né? E em 93 ele aprovou essa Constituição no meio da ditadura, que implementou institucionalmente a política neoliberal, que foi diferente da maior parte dos estados da América Latina, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, foram implementadas as políticas neoliberais, mas no Peru foi o único lugar onde essas políticas foram incorporadas na Carta Magna. Então, foram reformas que terminaram com a presença do Estado na atividade econômica, a abolição dos direitos sociais, abriram o país para o mercado externo. E hoje a Keiko Fujimori ela fala como se o Alberto Fujimori fosse o melhor presidente da história do país, né? E todo mundo sabe, quer dizer, quem presta atenção sabe que as consequências das políticas neoliberais no Peru foram as consequências que a gente viu no mundo inteiro, que é o aumento da desigualdade e aumento da pobreza. Hoje em dia, 1/3 dos peruanos vivem em extrema pobreza. Dos 33 milhões de habitantes, 1/3 vive na extrema pobreza. E, além disso, o Fujimori, eles falam que ele matou pelo menos 70 mil pessoas, e hoje ele está sendo julgado por ter promovido uma esterilização de milhares de indígenas, mulheres indígenas, esterilização forçada de 270 mil peruanos que foram submetidos a cirurgias de laqueadura no Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e Planejamento Familiar. De 1996 a 2000, foram 270 mil, maioria indígena, de mulheres que foram submetidas a esterilização. Então, esterilização. Então, é um absurdo lembrar do governo Fujimori da ditadura brutal contra o movimento esquerdista, o movimento popular, e ainda agora ela recebeu o apoio do Vargas Llosa, né? A polaridade aí se mostrando ao extremo. Isso daí é importante, né? Porque o Vargas Llosa, como a gente disse, ele é tipo um Fernando Henrique Cardoso do Peru. Ele é um neoliberal de direita, né? Só que ele é dito assim daquela ala da direita democrática, a direita mais pró-imperialista, só que não sei por que o pessoal acredita que é democrática, né? Nisso a gente vê bem, né? Você deu todos esses dados do que foi a ditadura fujimorista, né? A gente fala assim dos dados, mas a gente não chega a pensar como realmente foi, né? Só quem viveu mesmo sabe como foi uma ditadura brutal, a ditadura do Alberto Fujimori. E aí o Vargas Llosa agora, com as eleições se polarizando aí entre um candidato que se diz marxista, né, mas um candidato nacionalista aí de esquerda contra a extrema-direita, o Vargas Llosa e o imperialismo de conjunto apoiam a Keiko Fujimori, que é exatamente a descendente dessa política de extermínio contra a população peruana, simplesmente para impedir aí que o país tenha um governo que impeça o mínimo de destruição possível aí, né? Ou seja, o panorama da América Latina não permite mais um governo de esquerda moderado
porque simplesmente o imperialismo não quer isso daí, né? O imperialismo não aceita isso daí. Além do Vargas Llosa apoiando a Keiko Fujimori, a imprensa como um todo, a imprensa pró-imperialista do Peru, por exemplo, o jornal El Comércio, para quem não conhece, o El Comércio detém aí 80% de toda a imprensa do Peru. É um monopólio gigantesco que existe no país. Esse conglomerado aí da imprensa fez uma campanha pró Keiko Fujimori, né? Contra o Castilho, né, chamando ele de terrorista, essas coisas que a gente sabe, que a gente vê da extrema direita, né, que a gente já viu bem nas eleições de 2014, a propaganda praticamente de extrema direita do Écio Neves e as eleições de 2018 do Bolsonaro, né? Eles falam de comunismo, né, o medo do comunismo e fala que a Keiko Fujimori é o mal menor, né? São duas características aí que a gente tá bem familiar. É legal esse negócio do mal menor, né? O mal menor sempre é alguém da direita, né? Pode ser assim, pode ser o Hitler, ele é o mal menor, né? Do que assim, um cara minimamente de esquerda, assim, um cara pincelado de esquerda, né? A gente fala minimamente porque, por exemplo, o cara ele fez parte das rondas campesinas, que eram grupos que na década de 90 ajudaram no combate ao Sendero Luminoso. Então, assim, ele é um cara que não é totalmente de esquerda, né? É um cara bem confuso, até imprevisível, né? A gente, antes do programa, até discutia se uma eleição dele não poderia desembocar em alguma coisa como aconteceu no Equador com o Lenin Moreno, né, com ele cedendo à direita, né, a pressão da direita e se transformando ele mesmo no golpista do país, né? Embora a gente não possa prever o futuro, é uma coisa que é uma incógnita, porque ninguém conhece de fato esse Pedro Castilho. Mas, enfim, a gente vê que essa direita dita democrática, ela apoia o fascismo no final das contas, e isso é um indicativo muito grande do que acontece aqui no Brasil, para as pessoas não apoiarem aí esses direitistas, que também são direitistas, né? E aparecem na mídia como democratas, né? como democratas. Essa coisa de Fernando Henrique Cardoso, Dória, Caiado, né? Que era um Como é que chama o cara da TV, da Globo, aquele novo? Luciano Huck? Luciano Huck. Eu ia falar Faustão, sem querer. Aí eu lembrei do Luciano Huck. Falei, mas o Faustão, o pessoal fala. Mas, enfim. Mas a gente vê a manipulação da mídia também, né? Que mostrou agora no final o empate técnico entre os dois candidatos. Isso, sem dizer que o Pedro Castilho ele abriu 10 pontos de vantagem contra a Keiko Fujimori e misteriosamente ela encostou, né? Aquelas coisas que a burguesia gosta de falar, perdeu força e não sei o que, nada a ver. Isso é uma grande fraude que está sendo aprontada aí no Peru. Essa que é a conclusão que a gente tem que tirar, que a burguesia ela preparou uma fraude para impedir o Castilho de governar em favor da fascista Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori, que também foi acusada na Lava Jato, a Odebrecht estava ali presente em todos os governos, o Alan Garcia cometeu suicídio por causa das acusações da Lava Jato, o Pedro Paulo Kuczynski perdeu o governo por causa de acusações da Lava Jato, e a Keiko Fujimori está sendo candidata, ela que ficou 16 meses em prisão preventiva por causa do escândalo de corrupção da Odebrecht, ainda está sendo investigada, mas isso não apareceu muito na mídia, né, que está impulsionando a candidatura dela. Para você ver como esse negócio de corrupção é uma manobra da extrema-direita mesmo, né? Ela não atinge a extrema-direita, ela não atinge a direita, ela só atinge a esquerda mesmo, né? Ela só vai atingir a direita se for necessário para poder atingir a esquerda, né? Essa que é a verdade. Mas, enfim, aí a gente vê essa manobra, né? Vê a imprensa pró-imperialista fazendo toda essa manobra para impedir que o Castilho chegue à presidência do país, e aí o que a gente tem que tirar é que realmente está acontecendo um golpe de Estado,
uma fraude eleitoral, melhor dizendo, no Peru. E se, no entanto, ainda há a possibilidade, né, do Pedro Castilho sair vitorioso, por algum cálculo da burguesia aí, achar melhor não fraudar tanto as eleições assim, permitir que ele ganhe. No entanto, a gente tem que ficar bem de olho aberto, porque nada indica que isso vai se resolver com essas eleições. A porta está aberta aí para acontecer um novo golpe de Estado, como aconteceu, por exemplo, com o Evo Morales na Bolívia, que a extrema-direita foi para as ruas e ele acabou por renunciar. Ou então o Castilho, como a gente já disse, há essa possibilidade, né? Não estou querendo dizer que vai acontecer, mas dele não ser exatamente de esquerda como o pessoal está pintando ele, e ele acabar indo para o lado fazendo a mesma manobra que o Lenin Moreno fez. Mas existe a possibilidade aí de um golpe de Estado no Peru, um novo golpe aí no Peru, e a gente tem que ficar bem de olho aberto quanto a isso, né? O Peru que tem essa história de a gente vê historicamente assim o presidente que foi mais nacionalista foi um militar, a tal da ditadura de esquerda do Juan Velasco Alvarado, em 1968 a 75, que privatizou o setor de petróleo. Então a gente vê que desde sempre quem está disputando o poder no Peru é a direita e a extrema-direita, né? E a esquerda que tentou se levantar com os grupos de guerrilha rural foram totalmente massacrados. E agora a gente vê pela primeira vez essa polarização nas eleições, onde se parece que tem esquerda e direita, mas que historicamente a gente pode esperar um golpe ou uma fraude nas eleições ou uma traição, porque as forças de esquerda não existem praticamente, são muito fracas, né? Historicamente, essa briga da burguesia, da direita e da extrema-direita deixou um espaço para a esquerda que ainda não foi aproveitado, né? E que agora a gente pode ver, talvez, com a eleição do Castilho, pode ser que exista a esquerda comece a se organizar, né? As manifestações estão acontecendo em toda a América Latina, então, e já aconteceram no Peru, né? E a gente viu 2019, 2020, então é de se esperar que a situação fique cada vez mais tensa. Bom, eu estou vendo aqui agora a divulgação de uma pesquisa de boca de urna no Peru, que aponta empate técnico, né, entre a Keiko Fujimori e o Castilhos. No entanto, mostra uma pequeniníssima vantagem da Keiko aí ela aparece com 50,3% dos votos, enquanto o Castilho aparece com 49,7% dos votos. Lembrando que uma semana atrás o Castilho apareceu com 10% das intenções de votos na frente da Keiko Fujimori, e a Keiko Fujimori até ontem, até sábado, né, que eu tinha visto os últimos pesquisas, apareceu 1% atrás do Castilho, né? Bom, do ponto de vista geral, a gente não tem muita esperança dessas políticas neoliberais serem vencidas, né? Que ia demandar uma nova Constituição. A população saiu na rua em 2020 por uma nova Constituição, né? Então, a gente tem que ver. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente sobre essa situação do Peru e sobre a situação de todos os países da América Latina é só que essa situação só vai se resolver com a população na rua, né? A população se colocando contra aí os processos de golpes de Estado nos países da América Latina. Enquanto isso, o Peru, que teve
a população aí deixada ao léu pelas políticas neoliberais, tem a maior taxa de mortalidade per capita do mundo por causa do Covid, são 180 mil mortes, falta ventiladores, falta leito para tratamento intensivo, as infecções disparam, a parte norte, a parte rural da cidade de Chota tem 96% dos leitos ocupados. O Peru reviu o número de mortes, né, e triplicou o que tinha sido anunciado no começo, e tudo isso é consequência das políticas neoliberais que não protegem a população, não dão o mínimo para a população sobreviver. Exatamente. A região de Chota, se eu não me engano, é justamente a região do Pedro Castilho. Exatamente. E é uma região bem pobre, né, do Peru, e que inclusive foi o lugar onde aconteceu o primeiro debate presidencial entre a Keiko e o Castilho para o segundo turno. A Keiko Fujimori já tinha dito que não iria para Chota, né, algumas vezes, justamente aí pelo caráter do lugar, apoiar mais o Pedro Castilho. Porque onde são historicamente as revoluções rurais, né? Exatamente. Bom, você tem mais alguma coisa para falar, Adriana? Não, acho que é isso. A gente tem que ficar atento, a gente tem que lembrar que só a população na rua faz alguma pressão para esses governos, o tanto de extrema-direita quanto de supostamente esquerda. A gente não vai a lugar nenhum se não tiver a pressão popular. Então, vamos observar o Peru e vamos sair nas ruas no dia 19 para lutar contra essas políticas neoliberalistas que têm arrasado o nosso continente aí sobre a pressão do imperialismo. Exatamente. Se você está escutando aí, né, no dia 19 de junho nós vamos participar, o Partido da Causa Operária vai participar das manifestações que estão sendo chamadas aí pelo Fora Bolsonaro em todo o país. A gente convida aí os ouvintes a comparecerem também aí às mobilizações, porque realmente só mesmo a população nas ruas é que vai mudar alguma coisa. Bom, o programa está chegando ao fim. Hoje nós tivemos que fazer o programa um pouco mais curto por conta de problemas aí na agenda de todo mundo. Mas eu gostaria de chamar o pessoal aí para curtir e compartilhar o programa, curtir, se inscrever no canal Internacionalismo, o novo canal aí de matérias internacionais, de temas internacionais do Partido da Causa Operária, perdão, falei que ia ser bolinha agora, chamando o pessoal a se inscrever aí, lembrando que quando nós tivermos aí 1000 inscritos, nós vamos poder fazer lives. Então, transmissões ao vivo. Então, todo mundo... Exatamente. E o Partido da Causa Operária, que tem bastante militante fora do Brasil, inclusive. A nossa companheira Adriana é um exemplo disso, né? Ela vai poder fazer live aí, filmando o que acontece aí nos Estados Unidos. Ela que mora perto da casa do Chris, quem conhece o seriado do Chris Rock aí, a Adriana mora pertinho da casa que foi dele aí no Brooklyn. Vou ter que fazer um vídeo na casa do Chris. Ela já os militantes do PCO. Nós vamos gravar um vídeo ao vivo quando chegarmos aos 1000 inscritos. Ela vai filmar lá na frente. Então, eu chamo o pessoal. A comemoração dos 1000 inscritos vai ser na frente da casa do Chris. Exatamente. Ao vivo. E aí, para também o pessoal se inscrever no canal da Causa Operária TV e compartilhar esse vídeo, compartilhar o vídeo aí no Facebook, Twitter, no WhatsApp, para o máximo de pessoas aí. Bom, o programa está chegando ao fim. Queria dar um grande abraço em toda a audiência e todos os ouvintes. Quer se despedir aí, Adriana? E a gente já encerra.
Muito obrigada a todo mundo. Até a próxima e boa semana para todos. Tchau.